Boa noite a todos. Estamos quase chegando ao final desta campanha de oração no Salmo 34. Um tempo muito bom de comunhão, de reflexão. Ontem tivemos um convidado muito especial aqui na nossa live, meu amigo de muitos anos, o pastor Ney Gomes, que hoje mora na América. Ele trouxe aqui alguns cânticos, testemunhou, leu a palavra, refletiu também um pouquinho conosco, de modo que estamos felizes por aquilo que Deus tem feito nesses dias. E hoje é o quarto dia da nossa campanha. São 5 dias de oração para 5 meses de consagração, também semeando diante do Senhor os nossos sonhos, nossos objetivos, para que alcancemos vitórias, para que alcancemos conquistas naquilo que nós estamos buscando. Essa live está aqui justamente para isso. Você que está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live. Essa é a live Manifesto Vida. Ela existe por você, ela existe para você. Estamos nessa campanha de oração, buscando a presença de Deus, porque sabemos que fora de Deus não há nada onde nós possamos encontrar aquilo que nós precisamos a respeito da vida. Prazer enorme recebê-lo nessa live. E vamos começar então esse quarto dia de campanha, fazendo agora a nossa oração, consagrando mais uma vez a nossa vida no altar do Senhor, esse tempo que passaremos aqui na presença dele. Se você pode agora, feche os seus olhos, põe uma de suas mãos no seu coração e ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai, é no nome de Jesus que nós consagramos agora as nossas vidas no teu altar. Mais uma vez, Senhor, consagramos essa live, nós dedicamos ao Senhor, nós consagramos ao Senhor tudo aquilo que aqui faremos, que é para a honra, que é para a glória, que é para a exaltação somente do teu nome. E nós já tributamos, Pai, louvor, glória e gratidão a ti pelo resultado que nós já antevemos, Pai, dessa busca que nós estamos tendo nessa live. Deus, se forma essa grande corrente de fé agora na tua presença. E, Pai, eu peço que teu Espírito Santo agora venha preencher os ambientes, Pai, onde estão os nossos amigos, os nossos irmãos agora. Deus, eu não sei quem está do outro lado dessa terra, eu não conheço todas as pessoas, mas o Senhor sim, o Senhor conhece. Pai, eu peço então que dentro desse teu conhecimento, que o Senhor venha agora à presença de cada um e que o Senhor comece a tocar, Senhor, em cada pensamento, em cada coração, que o Senhor vai tirando, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Deus, aquele que por acaso, por algo ocorrido durante esse dia, está entristecido, Pai, por alguma situação, porque está enfrentando algum momento de extrema dificuldade, aqueles que estão entristecidos, Pai, por outras causas, Deus, que Teu Espírito Santo venha derramar agora a paz. Deus, no nome de Jesus, já no início dessa live, como sempre eu faço, crendo pela fé, eu profetizo a vitória em quem está agora nesse momento, Pai, participando aqui conosco. Naqueles que verão essa live daqui um dia, daqui 2, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, que sejam totalmente, plenamente abençoados pelo Senhor. E que seja um tempo, Pai, de maior entendimento de Ti. Que seja um tempo, Pai, de maior esclarecimento do Senhor e da Tua palavra para as nossas vidas. Deus, nós queremos que o Teu propósito prevaleça. Essa tem sido a nossa oração. E queremos também que o Senhor nos dê estratégias espirituais para que possamos vencer, Senhor, no nosso dia a dia. Portanto, receba o nosso louvor, a nossa adoração. E, Pai, desde já, eu profetizo a vitória na vida de todos aqueles que estão aqui comigo. Eu os abençoo agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Como tem sido bom, meus irmãos, esse tempo de refletir um pouquinho no Salmo 34, de pensar um pouquinho no rei Davi, de refletir sobre todo o contexto de vida, aonde ele estava inserido, aquilo que ele viveu,
quais foram as reações que ele teve diante das dificuldades, diante das perseguições, diante dos problemas que surgiam sempre à sua volta, e retirar de tudo isso que nós estamos vendo lições para hoje, para as nossas vidas. Que bênção poder compartilhar dessa palavra que ficou para nós, que bênção poder conhecer um pouco mais sobre a vida de Davi e através de Davi também ter um pouco mais do conhecimento. Em nenhum momento nós vemos Davi murmurando, reclamando, mas a Bíblia diz que o louvor a Deus estava continuamente na boca dele. Então, apesar de todo o tempo de desesperança, né, ele estava nutrindo a Deus louvor, nutrindo a Deus adoração, e ao mesmo tempo fazendo uma convocação para que aqueles que estavam com ele, e também para nós que temos acesso a essa palavra, entendendo aquilo que ele passou, possamos também, como prática na nossa vida, adorar a Deus em todo o tempo, bendizer o nome do Senhor em todo o tempo, que o louvor dele também esteja nos nossos lábios em todo o tempo. E a gente pensou aqui, refletiu muito, a gente falou um pouquinho da nossa natureza humana, da nossa personalidade, do tempo que nós vivemos, nós já pensamos e refletimos aqui da maneira como a sociedade ela influencia a nossa vida, o meio que nós estamos inseridos, realmente com as pessoas com as quais nós nos relacionamos e temos muitas vezes influência delas sobre a nossa vida, olhando um pouquinho mais para esse salmo, meditando um pouquinho mais nele, em cada versículo, naquilo que Davi expressa diante de Deus, expressa para aquelas pessoas e automaticamente, pelo texto que ficou para nós, expressa para nós também. Então, Davi estava assim cercado, ele estava perseguido, ele só tinha inimigos à sua volta. Então, Davi não tinha mais diante dele nenhum quadro de facilidade ou algo positivo para o qual ele podia apontar. Ali eu vou ter um livramento, aqui eu tenho um escape, se eu for por aqui eu vou ter uma saída. Mas, pelo contrário, ele estava totalmente cercado e muitas vezes ele tinha que ficar escondido para não perder a sua própria vida. Então, Davi, ele expressa a Deus a gratidão pelos livramentos, ele não atribui a si mesmo, pela sabedoria, pela experiência que ele tinha, que qualquer coisa estava acontecendo, pela inteligência dele, pela maneira dele fazer as coisas, mas não, em todo tempo ele está reconhecendo que, apesar da dificuldade que ele vive, tudo está no controle de Deus, e então ele está louvando esse Deus, ele está convidando também aqueles que estão com ele para participar dele dessa alegria, dessa celebração e desse louvor, dessa adoração a Deus. E a gente refletiu um pouquinho do tempo que a gente vive, quais são as palavras que nós temos na nossa boca quando nós estamos em dificuldade, o que é que nós expressamos para aqueles que estão à nossa volta, quando nós estamos num tempo de aflição, como Davi estava, quando estamos angustiados por algo que foge do nosso controle no dia a dia, quais são as reações que nós temos, quais são as palavras que saem de nossa boca. E nessa convocação que ele está fazendo aqui, para que as pessoas participem dessa gratidão que ele tem a Deus pelo tremendo livramento que ele teve daquele rei, nós refletimos um pouquinho do tempo que nós vivemos, se nós temos ou não facilidade de compartilhar da bênção dos outros, se nós temos tido tempo de gratidão por aquilo que Deus tem feito na presença das pessoas com as quais nós conhecemos e nos relacionamos, se nós temos essa liberdade, ou se nós somos influenciados muitas vezes pelo mundo, o mundo que é egoísta, o mundo que é invejoso, o mundo que é um mundo ciumento, um mundo onde as pessoas elas não conseguem compartilhar mais uma com as outras, não somente da alegria, de gratidão, de uma vitória alcançada, mas a gente não consegue nem partilhar daquilo que é a nossa vida, porque é um tempo de extrema dificuldade nos nossos relacionamentos interpessoais e também é um tempo de extrema dificuldade para nós próprios nos localizarmos e nos sintonizarmos no momento que nós vivemos, no mundo que nós estamos vivendo, que está de ponta cabeça, e termos as reações necessárias para termos uma vida saudável e equilibrada. Então nós temos visto aqui, pela palavra de Deus, que Deus pode promover isso na nossa vida. Deus pode trazer isso à nossa existência, desde que nós estejamos praticando aquilo
que a palavra nos indica. Nós vemos aqui sobre o louvor contínuo, sobre o resultado de tudo aquilo que acontece na vida dele, como gratidão diante do Senhor, ele sempre se humilhando e oferecendo a Deus todo o resultado de vitória. Nós vemos o chamado dele para compartilhar essa bênção com as pessoas que estavam junto dele. E ontem nós vimos e estabelecemos aqui um tempo para pensar um pouquinho no testemunho que Davi dava diante das situações adversas. Ele mantinha a sua postura, ele não recuava. E nós falamos que essa realmente é a atitude que Deus está esperando de mim e que Deus está esperando de você. Porque diante das adversidades, dos problemas, das dificuldades, das coisas que fogem do nosso controle, a primeira atitude que nós temos como seres humanos é de se retrair. Muitas vezes é de se esconder ou de acobertar uma situação difícil para não transparecer para os outros algum tipo de fraqueza que a gente está tendo, de dificuldade em alguma área da vida que a gente está tendo. Então a gente recua, a gente se afasta. Como eu disse na live, nós ficamos ensimesmados, né? A gente se fecha dentro de uma caverna, a gente se fecha, se tampa dentro de um buraco existencial, de maneira que ninguém sabe de nada, ninguém tem notícia nenhuma. Por quê? Porque nós desconfiamos de tudo aquilo que acontece em nossa volta. Como nós vivemos um tempo não somente conflituoso, né, nas nossas relações, mas vivemos um tempo onde o mundo que nós conhecíamos, que fomos criados, que nós crescemos, e muitos de nós aqui, eu estou falando, tem a minha idade, até um pouquinho mais que eu, sabe do mundo que nós vivemos e qual é o contexto que nós estamos inseridos hoje. Então, somente há um caminho, somente há uma saída. E é isso justamente que Davi está falando e está trazendo para nós, né? Se até aqui Davi tem motivos para convidar aqueles que estavam com ele para compartilharem dele desse momento, agora ele começa a testemunhar: olha, aquilo que aconteceu comigo pode acontecer com você também. E foi sobre isso que nós falamos ontem, né? Davi, ao invés de recuar, o que ele fez? Ele deu mais passos à frente. Ao invés de ele ficar quieto, não. O que ele fez? Ele colocou a fé dele ainda mais em prática. Tudo aquilo que ele tinha de reunido no coração dele, no pensamento dele, a respeito do conhecimento que ele tinha tido de Deus, recebido, né, da história daquele povo que ele estava vivendo, mas também daquilo que ele tinha vivido com Deus, nas suas experiências pessoais, então ele não recuou. Então Deus está falando para você hoje, independente daquilo que você está vivendo, e por mais que você não esteja vendo nada acontecer, por mais que pareça para você que você não está ouvindo mais a voz de Deus, parece que a presença dele se esvaiu da tua vida. De alguma maneira você ora, parece que você ora e a oração volta para você. Deus me manda nessa live para dizer para você que Deus é contigo. Que seja qual for a aflição que você estiver vivendo, Ele pode te arrancar dessa situação, dessa adversidade. Seja qual for o sentimento de angústia, Deus, Ele não vai tirar apenas o sentimento, mas Ele vai lá na raiz do problema e vai arrancar com mão forte da tua vida. Muitas pessoas que estão nessa live já experimentaram sim o livramento de Deus em muitas situações. Já passaram por tribulações, por tristezas e apesar de não ter nenhum tipo de resolução naquele momento, de se encontrar num beco sem saída, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardou o pensamento e o coração. E as pessoas que estando à volta não entendendo nada, e a gente ali louvando a Deus, adorando a Deus. Então nessa noite eu falo para você, não desista, não recue, não olhe para trás, feche seus ouvidos para a opinião de pessoas negativas. Pessoas que muitas vezes vêm te procurar querendo dar opinião na tua vida sem saber o começo, meio e fim daquilo que você está passando. Simplesmente querem dar o pitáculo. E é interessante
que tem pessoas que usam de alguns caminhos, de alguns subterfúgios para saber sobre a nossa vida. E muitas vezes vem se colocando como amigo, vem se colocando como preocupado, até dizendo que está orando por você, mas não é nada disso. Não é nada disso, é apenas a curiosidade, é apenas aquele momento de obter uma informação para poder fazer algum tipo de comentário e algum erro, e alguma coisinha negativa que, segundo a visão dele, ele possa enxergar na minha e na tua vida. Então feche os seus ouvidos para as opiniões alheias. Claro, que eu quero dizer para você, se eu estou protestando quando a gente fica muito recluso, também não estou querendo dizer para você que não existem pessoas mais para se confiar. Que não existem mais homens e mulheres de Deus, profetas do Senhor, para ministrar sobre a tua vida. Mas isso vai acontecer como? Pedindo direção, indicação a Deus, estando numa extrema comunhão e intimidade com Deus, de maneira que Ele vai lhe dar o discernimento espiritual, e Ele vai lhe mostrar se a postura daquela pessoa está sendo uma postura dele ou não, se aquela pessoa está sendo usada por Ele ou não. E depois de um certo tempo, quando você já tem uma experiência com Deus, você sabe quando é a opinião do homem que está sendo dada para você, ou quando é Deus que está usando o homem ou a mulher como um instrumento dele na tua vida. Então, Deus ele tem muitas maneiras de chegar até a nossa vida, como essa live está chegando para você nessa noite. Então, Davi tinha tudo para desistir, Davi tinha tudo para chegar, poxa, eu servi tanto esse Deus e agora, nesse momento, olha, estou sendo perseguido, estão querendo tirar a minha vida. Ele estava afastado da família dele, das coisas dele, ele estava vivendo fugitivo. Davi não recuou. E é esse sentimento inverso que Deus está querendo falar com você. Não pare de orar, não pare de ler a palavra, não pare, consagre mais a tua vida. Se você já vinha buscando a Deus, busque mais ainda, porque somente assim você será fortalecido para passar pelas suas adversidades. Então, qual é a dica de Davi? Qual é a proposta de Davi? Qual é o ensinamento que ele traz para nós de que tipo de postura que nós temos que ter para exercer? Por que nós temos que ter a sabedoria de Deus no nosso coração? Justamente porque o sentimento nosso tem que ser inverso. A reação nossa tem que ser diferente do que aquilo que o mundo faz e nos ensina e daquilo que a nossa natureza humana nos impele a fazer, nos direciona a praticar. Então Davi, ele chega para nós, ele fala assim, você está tendo sabedoria para entender o processo? Porque Tiago fala, alegrem-se quando vocês passarem por um momento de dificuldade. Paulo também fala, alegrai-vos pelo motivo de passardes por diversas tribulações e provações. E o texto de Deus nos mostra um processo que Deus faz, porque todas as coisas colaboram para o nosso bem. Então, a perseverança, o fato de não recuar, vai fortalecer ainda mais a nossa fé. E o fortalecimento de fé vai nos levar a essa intimidade com Deus, de ter a sabedoria que Ele nos dá, de não ficar preso na circunstância e com o olhar voltado para a situação difícil que eu estou vivendo hoje, mas de já ter os meus olhos voltados pela fé para o futuro, sabendo que lá no futuro só vai ter um resultado na minha vida, que é o quê? A vitória de Deus, a resposta de Deus às minhas orações. Não existe outro resultado prático na vida do cristão do que o mover, a presença, a orientação, o propósito e principalmente a resposta de Deus para a tua vida. Mas ele aproveita desse processo para te moldar, para te fazer mais experiente, para trazer dons e mais capacitações à sua vida, para aumentar ainda mais a tua fé, para que não só você esteja preparado para os seus enfrentamentos, mas para como assim como Davi foi exemplo para nós, você também possa ser exemplo para a tua família, para os teus filhos, para os teus familiares, para os teus irmãos da igreja, os teus conhecidos, até pessoas que nem são próximas, mas que vão notar em você um agir diferente, uma postura diferente, um pensamento diferente acerca das dificuldades que se apresentam nessa nossa vida que estamos aqui vivendo, que estamos aqui passando nessa terra.
Então, essa sabedoria, meus irmãos, é que Deus nos dá. Então, antecipadamente, eu já me alegro, porque eu sei que aquele momento difícil vai passar. E o sábio Salomão, através do seu livro, que ele nos ensina, ele nos adverte, também nos dá um caminho em relação à sabedoria. Ele fala assim: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Onde é que está isso, pastor? Para você ler depois, Provérbios 9, do versículo 9 ao versículo 11. Mas o destaque aqui é que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Davi fala justamente sobre isso aqui no Salmo de número 34. Do versículo 9 ao versículo 11, ele fala assim: temei ao Senhor vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhes faltará. Vinde, filhos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, a sabedoria nos leva a entender aquilo que nós estamos passando, nos leva a antecipar o resultado daquilo que nós estamos vivendo, mas a Bíblia também nos ensina qual é o tipo de postura que nós temos que ter enquanto estivermos nesse momento de provação, de tribulação, de aflição e de angústia. E se Davi vem aqui louvando a Deus em todo o tempo, se Davi vem aqui descrevendo aquilo que Deus é, se Davi vem aqui dizendo que Deus ele não é apenas um Deus provisor, mas ele também é um Deus protetor, porque ele fala, olha, ele vai livrar de angústia, ele vai livrar de aflição. Ele fala no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e o livra. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, a sabedoria também nos leva a ter o entendimento da postura que nós devemos ter enquanto passamos por esse processo que Deus, de alguma maneira, está permitindo em nossa vida, para um resultado que Ele vai ter, segundo um propósito que Ele já estabeleceu, já pré-estabeleceu na nossa história. Eu chego para você aqui nessa noite para dizer, olha, volte os teus olhos agora para esse texto, reflita um pouquinho mais a partir daquilo que vai ser dito agora nesse momento. Porque Davi, ele nos dá caminhos pelos quais, atitudes que nós devemos ter, nas quais nós vamos obter um bom aproveitamento e vamos agradar o coração de Deus passando pelas adversidades. Davi ensina então sobre o temor do Senhor num versículo bem rápido, que está aí no meio desse texto, que às vezes você vai passar rápido por ele e nem vai prestar atenção, mas ele é um dos versículos mais importantes do Salmo 34. Davi ensina sobre o temor a Deus, exaltando 3 princípios básicos. Primeiro deles, rejeição a toda falsidade na linguagem. Versículo 13, ele fala assim, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. O que eu compartilhei com os irmãos na segunda-feira? Que tipo de atitude eu e você estamos tendo diante das dificuldades? De louvor e adoração a Deus? Ou de murmuração? Ou de reclamação? Colocando para fora o tempo todo um descontentamento, contaminando com sentimento negativo o ambiente onde nós estamos. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Qual é o tipo de postura, então, que nós devemos ter? Guarda a tua língua do mal. Uma das maiores dificuldades que o ser humano tem, que eu tenho e que você tem, é de guardar a língua. Oh, coisa terrível! E é interessante que o mesmo Tiago que nós falamos aqui, ele dedica quase que um capítulo todo do seu livro
falando somente sobre esse pequeno membro que está aqui dentro da boca, aqui entre os nossos lábios. A língua. Que coisa terrível. Da mesma boca pode ser proferida a bênção, da mesma boca pode ser proferida a maldição. E Tiago disse que esse pequeno membro, chamado língua, ele pode controlar o corpo todo. Nós não temos, que pena, o mínimo conhecimento do efeito que causa no mundo espiritual as palavras que saem de nossa boca. Nós não temos o entendimento daquilo que vem de negativo de volta para a nossa vida por causa das palavras que saem de nossa boca. Nós gastamos mais tempo orando pelas pessoas ou falando da vida das pessoas. Nós gastamos mais tempo conversando com as pessoas, falando e comentando e querendo saber da vida dos outros, ou compartilhando e falando da palavra de Deus. Nós passamos mais tempo exaltando o lado positivo das pessoas, ou gastamos tempo denegrindo, exaltando algumas coisas negativas, alguns procedimentos, e muitas vezes emitindo julgamento sem qualquer conhecimento de causa. Porque na maioria das vezes, você pode perceber, quando alguém emite opinião sobre alguém, é sempre assim: ah, eu acho. Eu sinto que. Como é que você pode achar alguma coisa? Qual foi a última vez que você conversou com essa pessoa? Qual foi a última vez que você esteve frente a frente assim com ela, olhando nos olhos, ouvindo ela testemunhar ou falar algo? Jesus foi muito claro em deixar uma palavra definitiva e específica para nós sobre isso. Não julgueis, porque da maneira como você julgar, você será julgado. Eu conheço gente, não estou inventando não. Eu conheço gente que vive no telefone, pendurado, quase que todo dia. Não tem o que fazer, né? Acho que já orou tudo que tinha que orar, já leu a Bíblia tudo que tinha que ler, né? Já compartilhou de Cristo com todas as pessoas possíveis e imagináveis que ela podia compartilhar, já fez ali 2, 3 horas de oração de joelho, de consagração em jejum, somente de gratidão a Deus por estar vivo, e aí sobrou tempo, né? De ficar ligando para saber da vida dos outros, ligando para saber por que disso, ou por que daquilo. Com o que você tem gastado o teu tempo? A palavra de Deus fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E essa palavra aqui está sendo de autoexame. Porque aqueles que achavam que, né, essa live ia ser, você vai ter vitória, você vai ter conquista, olha, a prosperidade de Deus vai vir. Vai ter prosperidade, vai ter bênção. Já está acontecendo cura nessa live, cura emocional, cura física de enfermidades. Toda hora eu estou recebendo aqui uma mensagem, um testemunho, uma palavra. Pastor, era o que eu precisava ouvir. Pastor, aquela palavra foi para mim. Amém, glória a Deus. E meus irmãos, uma palavra tão simples. Eu não parei aqui para fazer um esboço. Eu não fui me aprofundar lá no original. Eu não fiz aqui 7, 8, 9, 10 horas, muitas vezes, que a gente leva para poder fazer uma mensagem, né? Quem é sério com Deus, quem realmente busca fazer o melhor para Deus, não pega a Bíblia, vai virando, mexendo e falando qualquer coisa que vem à mente. Não. Você tem que se esmerar, você tem que buscar informação, você tem que ir na profundidade, saber o porquê foi dito, em que contexto essa palavra estava inserida, como trazer isso para os nossos dias. Mas não, eu não tenho tempo para isso. E numa palavra tão simples dessa, Deus está fazendo um milagre aí do outro lado. E é dessa maneira que Deus quer te usar. Abre os teus olhos. Se você for chamado para a glória agora, o que você tem para apresentar ao Senhor? Palavras de louvor? Palavras de adoração?
vidas que foram edificadas por aquilo que você disse, por aquilo que você profetizou e falou. Qual é o resultado que você tem para trazer? Ah, pastor, eu tive uma fase muito difícil na minha vida, uma fase que eu me afastei, uma fase que eu, de repente, fiz algumas coisas erradas, fases que eu tomei decisões erradas, tomei um atalho na minha vida e hoje eu estou colhendo algo muito difícil, mas eu sei que Deus está comigo. Quem aqui, nessa live, pode apontar o dedo para alguém? Quem aqui tem autoridade suficiente para dizer fulano é isso ou fulano é aquilo? Olhe para você mesmo. Porque por mais que eu não saiba quais são os sentimentos, pensamentos que você tem nutrido aí dentro de você, há um que sabe. E dele nada escapa. Então, Davi está falando assim, zela pela tua boca. É isso que ele está falando aqui. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Tem um texto que eu vou citar aqui daqui a pouco, mas ele é bem interessante porque ele fala assim, está lá em Colossenses 3, vocês podem depois estudar Colossenses inteiro em casa, mas ele termina assim, o último versículo, ele fala assim, e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha a seriedade. Se você não sabia, eu estou te advertindo hoje sobre algo muito sério. Um versículo que passa muito rápido, que eu tenho citado e também rapidamente nessa live. A Bíblia diz que de todas as palavras que saírem e que já saíram de nossa boca, nós vamos dar conta a Deus. Tudo aquilo que fizerdes por palavras ou por obra, fazei-o em nome de Jesus. Na reflexão que eu faço hoje, aquilo que sai da minha boca, eu estou fazendo e falando no nome de Jesus, fica aí para você pensar. Talvez por isso você não tenha tido a proteção total de Deus nos momentos de sofrimento e de angústia. Talvez a tua oração demore um pouquinho mais para ser respondida, até que você tenha ter esse conhecimento e essa prática na tua vida. Porque andar com Deus é andar numa escola diária. Em todo tempo Ele está nos ensinando. Em todo tempo Ele está esperando uma oportunidade para que através do Espírito Santo Ele venha moldar a nossa personalidade, moldar a nossa natureza, mudar o nosso jeito de ser e tirar o nosso eu e colocar o Cristo dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa. Vigie a tua boca. Vigie as tuas palavras. Em segundo lugar, segunda dica que ele deixa para nós, segunda lição, segunda indicação de postura que nós devemos ter, assim como Davi teve, por isso ele está transmitindo para nós, intransigente, implacável, obstinada atividade na realização do bem. Se tem um versículo aqui, nesse contexto na semana, bem rápido, que está lá em Filipenses. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas como é que termina esse versículo? Cada qual não busque propriamente aquilo que é seu, mas busque aquilo que é do outro. Sabe qual é o resumo da Bíblia? Sabe qual é o resumo do Novo Testamento? Porque só aquele que pôde assinar um Novo Testamento para nós como herança pode nos dizer que tipo de postura nós temos que ter. Tudo se resume no amor. Deus é amor. A pureza de Deus é amor. Os sentimentos de Deus, amor. Os propósitos de Deus para a nossa vida advêm do amor. A morte de Jesus naquela cruz, amor. A nossa salvação foi gerada no amor. Quando sairmos dessa terra, nós estaremos em contato com o amor
do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Criador. Olhe o que ele fala assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. E aqui eu quero deixar Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Pois o que passa disso vem do maligno. Olha, o que combinar aqui, está combinado. O que você falar para mim, eu vou acatar como verdade e não vou esquecer. E eu quero te dizer que aquilo que eu falar para você, você pode acatar como verdade e eu não vou arredar pé dessa minha postura. Ah, meus irmãos, diálogo, comunicação é tudo nessa vida. Como a gente tem dificuldade de dialogar, de conversar, de chegar num consenso, de chegar junto num resultado e poder partilhar desse resultado, dessa ideia, e poder vencer, e poder avançar. Escuta, nós combinamos algo, não está dando certo, vamos sentar aqui, vamos recombinar, vamos reconversar, vamos estabelecer algo novo. De repente a minha ideia que prevaleceu não foi a melhor, a tua era a melhor, vamos retroceder, vamos fazer aquilo que você pensou, ou pega um pouquinho agora da tua ideia, pega o que de bom veio da minha, junta numa ideia só, vamos começar do zero outra vez. Mas como é horrível quando a pessoa combina algo com você, você confiou, você não colocou no contrato, você não assinou, não ficou registrado, e passa algum tempo, quando você vai conversar com a pessoa, ela fala assim para você: não, mas não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu combinei. Que atitude ter diante de uma situação dessa? Olha, estamos conversando aqui, confio em você, confia em mim, quer fazer aqui um contrato, a gente vai fazer, vamos combinar. Qualquer momento que você quiser me chamar para poder refazer a ideia, a gente vai refazer. Se quiser mudar tudo, a gente muda, a gente senta. Olha, flexibilidade. Vamos ser maduro? A minha ideia não precisa ser a melhor e nem precisa ser feito aquilo que somente eu quero. Eu não preciso prevalecer. Porque na multidão dos conselhos, a Bíblia diz, é que se acha o resultado. Então eu compartilho aquilo que eu penso, você também, e junto a gente forma um... Mas não deu certo, volta, refaz, reconstrói. Mas não diga, não fale que aquilo que você fez antes e tratou antes, agora não é nada mais daquilo e que você não falou daquela maneira. É a pior situação que pode ocorrer. E, meus irmãos, se é uma coisa que eu não admito, eu admito qualquer coisa, mas na minha experiência pessoal, se algo que eu não admito é isso. E sabe qual foi a minha maior dificuldade de vida até hoje? Parece que pelo fato de eu não admitir, Deus só me colocou até hoje ao lado de pessoas que tinham esse tipo de procedimento, que falavam uma coisa e que faziam outra, que combinavam com você uma coisa e depois passa um tempo, não, eu não disse isso, não foi assim. Uma das três ou quatro maiores decepções que eu tive na minha vida, estou aqui abrindo meu coração com você, foi em relação a isso. A palavra de Deus em Mateus, no capítulo 5:37, fala o quê? Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Ou é ou não é. Não tem meia coisa, não tem meia palavra, não tem meia verdade. E é essa postura que Deus quer de você. Porque o que fugir disso, a Bíblia diz que vem de quem? Vem do maligno. E aqui eu pergunto mais uma vez: está sendo influenciado pelos princípios de Deus, pela vontade de Deus, ou você está tendo esse tipo de procedimento na tua vida? E digo mais, não quero nem citar aqui a mentira, hein? Nem vou falar aqui de mentira, porque se eu for entrar nesse âmbito, essa live vai ficar muito extensa. Mas quem é o pai da mentira? Mais uma vez quem? O maligno. Então, se você é um mentiroso, você é filho de quem? Você é filho do Satanás. Desculpa dizer isso claro para você. E posso te falar uma coisa maior ainda? Não existe mentirinha e nem mentirona. E tem gente que, para justificar a mentira, fala que não, eu não menti. Eu apenas ocultei algumas coisas da verdade.
fofoqueiro, arrumador de encrenca, apontador, mentirosa, na cara dura. E como é que você vai poder dizer que serve a Deus, que pede os princípios totalmente contrários a isso? Como é que você pode afirmar que você tem os princípios e o amor de Deus no seu coração, admitindo essas coisas na sua vida? Mas Deus hoje está te dando um chacoalhão para você parar de mentir. Deus está te dando hoje um chacoalhão para você parar de ter duas palavras. Deus hoje está te dando um chacoalhão e talvez te dando a última chance para você deixar o Espírito Santo moldar o teu caráter de uma vez por todas e mudar essa personalidade falha que você tem em alguns momentos. Fofoqueiro. Pare de ficar ligando na casa dos outros para ficar sabendo e ficar passando para os outros o que está acontecendo. Faz o contrário. Liga e faz uma oração. Liga e abençoa aquela vida. Seja um instrumento de paz. Não seja um instrumento de Satanás. Vamos continuar? Intransigente, implacável e obstinada atividade na reação e na realização do bem. Ele fala no versículo 14, na parte A: aparta-te do mal e faze o bem. Romanos capítulo 14, 19. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. 1 Pedro 3, de 10 a 12, pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal, faze o bem, busque a paz e siga. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra aos que fazem mal. Olha, Deus está chegando hoje para fazer uma mudança tremenda na tua vida. E Deus está te fazendo hoje enxergar algumas coisas que têm aberto brechas para o diabo dominar algumas áreas da sua vida e você perder a tua bênção. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Em terceira dica: perseverança da paz com todos os homens. Acabei de citar aqui, versículo 14b. Busque a paz e segue-a. Quero deixar aqui Hebreus capítulo 12, de 13 a 15. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E é isso que Davi está falando para nós. É isso que ele está indicando para nós. Rejeite toda palavra ruim que sai da tua boca. Sai da fofoca. Saia da mentira. Busque não somente os teus interesses, mas tenha o princípio de Jesus instalado na tua vida. O amor. Tem 2 camisas? Doa uma. Está com 2 saquinhos de arroz? Doa um. Estive preso e fostes ver-me. Estive nu e me vestistes. Estava com fome e me alimentastes. Isso é evangelho. Isso é a essência de Jesus. É nisso que deve se concentrar a nossa vida.
Pelos frutos os conhecereis. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria vai te levar a ter a visão do resultado de vitória na tua vida. Então você vai se alegrar nas tribulações e nas aflições. E a sabedoria também vai te mostrar qual é o tipo de postura que você tem que ter nessa vida, contigo mesmo, no relacionamento com os seus semelhantes e principalmente no teu relacionamento com Deus, rejeitando toda falsidade que venha sair da tua boca. Segundo, realizar o bem para as pessoas. E terceiro, buscar a paz. Você está preparado? É para chacoalhar mesmo. É para abrir os teus olhos mesmo. É para você sentir como o mundo te influencia mais. As pessoas te influenciam mais. O meio que você cresceu te moldou. Mas agora que você está em Cristo, você tem a oportunidade do Espírito Santo te moldar. Eu poderia ler aqui tremendos textos em Gálatas, em Efésios, destacar aqui pontos. Olha, não deixa isso na sua vida, não deixa a ira, não deixa a ira. Eu creio que a maioria dos que estão nessa live já conhece essa palavra. Essa é a dica que Davi deixa para nós no Salmo 34, de sabedoria. Ele fala assim, que aconteceu na minha vida, pode acontecer na tua também. Mas para que ela aconteça, seja sábio e adote uma postura que vai agradar o coração de Deus, que vai mover o coração de Deus, e Ele vai enviar as respostas que você precisa na sua vida. Você quer ter um ano abençoado? Você quer ter a bênção de Deus? Você quer caminhar debaixo da proteção do Senhor? Você quer o tempo todo a orientação dele para a tua vida? Submeta-se à vontade dele. Pegue os 4 evangelhos, mas não leia como uma história, ou não vá relembrar aquilo que você já leu. Leia de uma maneira diferente, só anotando no papel aquilo que Jesus fala. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faz aquilo. Faz uma relaçãozinha do que você encontra nos evangelhos, daquilo que Jesus manda fazer. Faz isso, pronto. Isso é reino. Isso é Deus. O que passar disso é humano e vem do maligno. Tradição nenhuma vai te salvar. Igreja nenhuma vai te salvar. Batismo não salva ninguém. Pastor não leva ninguém para o céu. No céu só vai entrar o remido, lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Por que que Deus está mandando que eu lhe fale isso? Porque ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de consagração, ainda é tempo de você entender, introjetar essa palavra e praticar de vez na tua vida. Ainda é tempo de você influenciar as pessoas de uma maneira diferente. Ou você acha que as pessoas não ficarão assustadas quando você deixar de fazer aquela ligação para fazer uma fofoca ou perguntar da vida dos outros e ligar para fazer uma oração por ela, para saber como é que ela está? Garanto que até não somente vai transformar o teu interior, mas até a maneira como as pessoas vão passar a te olhar vai ser muito diferente. Como diz aí no mundo, agora a moda, hashtag fica a dica, tudo junto. Amém? Vamos orar por hoje? Eu quero fazer essa oração final, colocando diante de Deus a tua vida, a minha vida, essa campanha ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, põe uma de suas mãos sobre o teu coração. Pai, no nome de Jesus, que nós pedimos agora, Pai, que o Senhor venha arrancar da nossa vida tudo aquilo que não provém de Ti. As sementes do mal
que foram colocadas, Pai, no nosso viver, no nosso pensamento, no nosso consciente, no nosso inconsciente, na nossa personalidade, que estão cravadas no nosso coração como motivação de vida. Deus, que teu Espírito Santo venha incomodar mesmo com essa palavra, gerar mudança. Pai, que haja um chacoalhão do Senhor na vida dos que são teus, não são meus, são teus, e o Senhor os ama acima de todas as coisas. Portanto, Pai, que essa palavra seja esclarecedora, que ela seja motivadora, que ela seja renovadora. E Deus, que a tua plenitude sobrevenha agora, Pai, sobre a vida dos teus filhos. E que nessas fraquezas que eu enfrento, que eles enfrentam, que nós enfrentamos, dessa transformação que nós precisamos ter, Deus, que o Senhor nos fortaleça pelo teu Espírito, que o Senhor nos ajude a andar segundo, Pai, a tua vontade. Deus, é no nome de Jesus que eu profetizo vitória e repreendo agora tudo aquilo de contrário tem se levantado, Pai, sobre as nossas vidas. Todo ciúme, toda inveja, toda tribulação, provocação, toda fofoca, todo apontamento, todo julgamento, todo ciúme vai caindo por terra agora. Que quebra, Pai, que saia no nome de Jesus. Que toda opressão maligna, Deus, que toda depressão que não é física, ela é espiritual. Pai, no nome de Jesus, todo desequilíbrio gerado pelo diabo na nossa vida, Pai, que o Senhor quebre agora na autoridade do nome de Jesus. Seja abençoado, seja mês de vitória, seja mês de conquista, seja mês de colher, Pai, aquilo que nós temos semeado em oração diante do Senhor, em lágrima diante do Senhor, em consagração, em jejum diante do Senhor. E Deus, que na nossa fraqueza, na nossa pequenez, o Senhor venha nos pegar, Senhor, na palma das suas mãos e nos proteger diante dessa luta espiritual que nós enfrentamos e diante desse mundo que nós vivemos, para que nós possamos ser luz, para que nós possamos ser instrumentos da tua paz, para que através de nós as pessoas tenham o conhecimento, Pai, do Evangelho, das boas novas, da salvação em Cristo. Pai, eu profetizo a tua vitória e eu abençoo a todos agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Encerramos o 4º dia dessa campanha. Amanhã, sexta-feira, se Deus assim o permitir, estaremos aqui às 21h30, encerrando esse grande momento. Se você chegou hoje, não tem problema. Essa oração que eu fiz valeu para segunda, para terça, para quarta, para quinta-feira e vai valer para amanhã também. E quando essa live for postada aqui, você vai poder rever tudo aquilo que nós já falamos, já refletimos, daquilo que Deus já falou ao nosso coração. E com certeza você vai sair ainda mais fortalecido, porque esse está sendo um tempo de Deus na tua vida. E se você está enfermo agora, acometido de alguma enfermidade, talvez aí na tua cama, na tua casa, eu não sei onde essa live vai chegar, talvez aí no hospital, você esteja agora online, ao vivo, assistindo essa live, eu estou aqui para dizer para você que Deus é contigo, que toda enfermidade na tua vida agora seja repreendida, e já está repreendida agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, que toda enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Amém? Essa é a live Manifesto Vida. Temos vários formatos de live, minutos de oração, lives de testemunhos, convidados, entrevistados. Temos muito mais novidades chegando por aí. Essa live é a live Campanha de Oração. Estamos orando desde a segunda-feira, 5 dias de oração para 5 meses de consagração, de vitória e de conquista. Alegria tremenda ter você aqui. Não vou me desculpar pela palavra pesada, não vou me desculpar pelo puxão de orelha, porque não fui eu que falei. Foi Deus que falou diretamente ao teu coração. E se eu assim não o fizesse, eu pagaria um preço muito alto, porque foi isso que ele pediu para que eu ministrasse para você. Amém? Glória a Deus. Seja abençoado no nome de Jesus. Paz do Senhor. Graça e paz. Paz de Deus. Paz seja convosco. Paz seja contigo.
e te dê uma noite de descanso e que amanhã você se levante renovado pela presença e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Até amanhã, que Deus assim nos abençoe. Amém.